Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, nos envolvendo com vibrações de amor e carinho. Que Jesus possa nos envolver, tanto nós encarnados, como também os desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar no capítulo 10 e hoje é o item 18. Como sempre eu falo, quando nós vamos ler o Evangelho, a gente pega do capítulo, que nem está aqui, no capítulo 10, que fala da indulgência, do 16, ele vai até o 21. E aí nós comentamos, e nesses comentários a gente perde toda a essência do que está sendo falado em cada item. E esse item 18, ele nos traz algumas observações para que nós possamos analisar com muito mais detalhes do que os espíritos estão querendo dizer para nós aí, né? E aí ele começa assim, o item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Olha lá o que ele está falando. Né? Todos vós tendes maus pendores. A senhora quer falar alguma coisa, dona Cleusa? Não está entrando o foninho. Ah, mas eu estou vendo a senhora aqui, tá certo? Eu quero apagar e não está apagando. Eu vou tirar o som da senhora. Tá, obrigada. Só um minutinho. Achei. Achou? Aí, tranquilo. Então, continuando. Aí, todos têm um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Isso só nesse primeiro trechinho. Os espíritos que estão do outro lado e nos olham, ele vê todas as nossas imperfeições. Mas nós não vemos. Eu não consigo ver. Por isso que quando eu estou lendo, ou se eu vou lá no centro, eu vou lá na frente falar, tem muita gente que acha que nós estamos falando para o público, e como eu também aqui estou falando, e estou falando com vocês. E, na verdade, eu estou falando comigo primeiro. Então, o Evangelho traz essas observações porque nós estamos numa jornada de crescimento aonde a reencarnação, aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec fez a pergunta para os espíritos: qual a melhor forma de evoluirmos? Os espíritos foram lá e responderam para Kardec, reencarnando. Dentro desse conceito, os espíritos nos olham e vê toda essas imperfeições. Mas eu também me esqueço que eu estou num planeta de provas e expiação e eu preciso saber como que é esse mecanismo de funcionamento.
E nesse saber desse mecanismo, nós chamamos os espíritos do quê? De obsessores. E, na verdade, quando eu esqueço, eu não estudo e não faço as observações necessárias, nós vamos compreender que esse processo, como ontem na lição foi falado, que nós estamos num planeta escola. E dentro desse contexto, Kardec viu que os espíritos evoluem tanto no plano espiritual, como também no plano material. E é essa organização que nós precisamos entender. Os espíritos do outro lado se vê ligado a nós por fios invisíveis que ele não sabe. Por isso que o Cristo, na hora que ele estava sendo crucificado, ele olha ao céu e fala assim para Deus: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E, na verdade, ele estava falando com um grupo de encarnados e desencarnados. Ao espírita que sabe de tudo isso, ele se esquece. E ele também não estuda como funciona esse mecanismo. Os espíritos do outro lado perguntam por que nos chamam de obsessores. E nós, encarnados, não sabemos como funciona. Mas porque nós não queremos. Porque a codificação explica tudo. E dentro desse conceito, Jesus coloca da seguinte forma: que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Então é nessa condição que o Cristo aguarda há séculos, há milênios, para que nós, no estudo e na vivência de reencarnações sucessivas, aprendêssemos na hora que fosse sermos chamados. Por isso que lá no Cefec nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Quando nós vamos ver e ler o livro, nós vamos pensar que os obreiros seriam só aqueles que estão trabalhando ali, nos explicando. Mas, na verdade, todos nós produzimos obras em existência sucessiva que faz com que nós possamos evoluir. Então, o espírito do outro lado não sabe o motivo que está ligando ao encarnado. Ele se vê numa condição, tá? Muitas vezes sentem ódio, muitas vezes raiva, todas as mazelas humanas que nós estamos sentindo na carne. Mas, na verdade, a própria estrutura planetária e as reencarnações, eu preciso ir lá e ver na pergunta que Kardec fez aos espíritos, e os espíritos também não compreendiam, e muitas vezes nós também. Para que essa condição, porque os espíritos falam assim, eu tento, mas eu não consigo. E não consegue mesmo. E é por isso que eu preciso estudar a Gênese, estudar todo esse mecanismo de funcionamento. Porque Deus foi tão bom e cria mecanismos que praticamente são automáticos e faz com que nós reencarnamos e adensamos as nossas sombras dentro de nós de uma forma que impede a ação do espírito, da mesma forma que o espírito está lá do outro lado, fora da carne. Só que aqui nós sentimos o impacto que nós estamos praticamente presos e nós não conseguimos, logicamente, a nossa ação. E os espíritos do outro lado estão livres. E quando eles se encontram naquela posição, eles sentem raiva, ódio,
se ligando a os irmãos aqui da Terra, eles se acham deuses, semideuses. Muitos que se apoderam do conhecimento e acham que estão numa condição que ele faz tudo o que ele quer. E, na verdade, toda a estrutura planetária foi preparada, só para a gente ter uma noção, do mesmo jeito que a criança vem no ventre da mãe, e Deus prepara todo aquele espírito para que ele reencarna, a estrutura planetária também está numa condição que os espíritos que estão do outro lado estão quase num contexto embrionário, tá? Para que através das vivências e da postura e da condição, ele sinta o impacto dele mesmo das suas ações. Olha que interessante. E olha que eu estou no item 18, porque ao espírita, os companheiros que somos nós reencarnados, somos os espíritos que estavam no outro lado tendo uma postura. E muitas vezes como obsessor. E dentro dessa condição reencarnamos e agora servimos para os espíritos do outro lado, como nós vamos dar agora um testemunho de conhecimento, aonde eu vou fazer a leitura do Evangelho, ele vai falar, seja severo convosco mesmo. Então, ali nessa primeira parte, eu vou ter uma noção do processo que estamos inseridos e vamos perceber que nós somos obsessores de nós mesmos. E os espíritos que estão do outro lado são os espíritos que traz sombras e que precisam desse processo ligados por fios invisíveis aprender o mecanismo de funcionamento. Como nós foi dado a tudo conhecer, principalmente a nós espíritas. E os espíritos questionam. Vocês busquem os livros, o conhecimento, para que possa entender o que está acontecendo. E Jesus falou tudo há 2000 anos. E hoje, com o advento do Espiritismo, a clareza, os conceitos, os detalhes, para que nós possamos compreender essa doutrina, está na base da codificação. E Jesus foi lá e colocou. Construa a casa em bases sólidas. E nós espíritas temos todo o conhecimento. E os companheiros espirituais que estão do outro lado, que estão nos olhando nesse momento, percebem tudo isso. Mas quando eu estou falando comigo mesmo. A que postura eu tenho de frente a esse conhecimento? E aí que os espíritos olham e vai ver que a condição que eu estou, ele fala assim, eu me mostro do jeito que eu sou. Mas nós não. Porque nós temos o véu do esquecimento, nós temos toda uma estrutura indumentária, física, colocando nós numa posição que nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. E é a mais pura verdade. E quando nós lemos o Evangelho, é preciso que nós tenhamos um conhecimento com bases
claras, concisas, preparadas para um espírito imortal, que é o obreiro do seu próprio destino. E vamos continuar. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentar na trave dos vossos olhos, vos cega, fazendo-os ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude do mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Olha o que ele fala. Deus o castigará no dia da sua justiça. Aonde está Deus? Na nossa consciência. E todos os nossos atos negativos nos escravizam, trazendo dor moral do espírito que é o artífice do seu próprio destino. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, quem consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outros e esforçar para fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Somos filhos do amor. O espírito que está do outro lado não consegue enxergar porque ele está numa condição que ele precisa sentir, experimentar, para depois tirar as suas conclusões. E é dentro desse contexto que a codificação traz da seguinte forma: para que eu saiba o que é luz, eu preciso saber o que é escuridão. Eu preciso sentir, do mesmo jeito que os 5 sentidos nos faz, pelo paladar, saber o que é doce, o que é salgado, o que é amargo. O ouvido aprender a ser doutrinado para ouvir uma boa música ou num tom mais elevado de vibração perturbando. Agora imagine os espíritos do outro lado que não conseguem. Eles não conseguem. O menor ruído nosso, perturbador em falas, contrária às leis do amor, traz o espírito naquela faixa de vibração que ele não consegue sair. E o que mais dói é que nós chamamos eles de obsessor. E eles não são obsessores. Eles são espíritos que estão fora da encarnação, mas ligados por fios invisíveis, aonde a responsabilidade nossa é de experimentarmos, é de mudarmos comportamentos para que o espírito do outro lado nos enxergue numa posição aonde ele terá noção de mudanças comportamentais, morais, de atitudes, de elevação, de conduta. Enquanto vibrarmos nesse padrão sombrio, baixo, seremos também ligados aos irmãos da mesma intensidade. E Deus permite isso devido à condição que esse planeta foi organizado. Jesus nos avisou há 2000 anos e Kardec foi claro, conciso, trazendo todas essas luzes a nós espírita, para que nós soubéssemos quem somos nós. Obreiros da vida eterna.
aonde precisamos, porque os espíritos falam assim, gente, será que eu vou conseguir? Basta que ele olhe para nós, espíritos encarnados, também tendo uma condição, uma oportunidade de reencarnarmos, de vivermos experiências humanas e, logicamente, com uma nova chance, como uma página de livro em branco, de construir uma nova história. Então, é isso que o Evangelho vem trazer à tona, essas luzes para nós. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes do que conhece e tira o proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Não é um ensinamento do Dalmo ou de qualquer outro palestrante, mas dos Espíritos que estão do outro lado, falando para conosco. Para esses iluminados está o caminho ao longo do qual podem ler essas palavras que lhe indicam meio de chegarem ao termo da jornada. A caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, para consigo mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fé, Bispe de Nevers, Bordeaux. E é nessa condição que foi dado a cada um de nós. Por isso que que Jesus falou assim, vós sois Deus, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. O espírito imortal que trabalha, que vibra numa condição acima das sombras que carrega, ele evolui. E ao Espiritismo agora oportunizou para que nós tivéssemos esse conhecimento e evoluíssemos através da prática das leis de amor e caridade. Por isso que todos nós estamos fadados a ser felizes. Por isso que todos nós temos que aprender a olhar que o Espírito, aquele que está ali, ele traz consigo, ele traz também coisas boas, mas que nós não conseguimos ver. E na condição dos espíritos que estão do outro lado, conseguem enxergar em nós uma postura, mas que muitas vezes ligada a flashes sombrios, aonde nos ligamos, ou muitas vezes por aqueles que nos enxergam, pensando que a elevação, o conhecimento, eleva nós. E, na verdade, esse conhecimento nos traz luz, nos traz condição de analisarmos nós mesmos a postura. Foi por isso que Emmanuel fala para Chico, disciplina, disciplina, porque os espíritos que estão do outro lado sabem que nós que estamos aqui na carne, falando bonito, ou dizendo que sabemos, na verdade, temos uma grande responsabilidade de provarmos. E nunca se esquecer, estamos num planeta de provas e expiação. Ou melhor, como dizem, um planeta escola. Aonde a luz, onde Deus está no comando, tanto de nós encarnados, como de todos os espíritos que estão ligados nesse planeta. Porque se fôssemos todos nós, ao olharmos para o outro que sabe,
que lê e que entende, estaríamos num planeta melhor. Mas, na verdade, o conhecimento é a chave para que dobre a responsabilidade dentro dos conceitos que precisa ser trabalhado. A caridade, o amor, a benevolência e o perdão. É nesse intuito que a doutrina consoladora e bendita traz todos os ensinamentos. E é por isso que o Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é nosso modelo e guia. É Ele que é o farol, é Ele que é a luz que nos ilumina a nossa jornada, mostrando que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Deus. Bom, vamos lá para o livro dos médiuns. E o livro dos médiuns, quando nós fazemos a leitura, e nós sabemos que todos nós falamos assim: eu não vou estudar o livro dos médiuns porque eu não quero ser médium, eu não sou médium. Outros falam, né, que para que eu consiga compreender a doutrina, eu preciso estudar o livro dos médiuns. E é a mais pura verdade, independente se é médium ou... E aí nós vamos compreender que, independente se estudar o livro dos médiuns ou não, nós vamos entender como que essa estrutura dessa ação dos espíritos sobre nós e como eles agem. Como que acontece tudo o que nós estamos vendo e que muitas vezes nos atormenta. Porque cada um de nós somos portadores de mediunidade, de uma condição aonde Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais que imagineis, somos nós que vos dirigimos. É nessa condição que o Espiritismo vem trazer para nós a noção e qual que é o papel da mediunidade e qual a condição que nós estamos ao estudarmos essa doutrina para trazer luz para nós e também aos companheiros que estão ligados a nós. É nessa condição que, quando nós estamos lendo um livro, ou quando eu estou falando, muitos irmãos estão ao nosso lado, me ouvindo, tentando entender o que liga ele à Terra. Quais os motivos que estão trazendo os tormentos? Porque muitos não compreendem. Ele tenta, muitas vezes, sair de perto de nós, mas não consegue. Foi por isso que eu volto a dizer: perdoe, que eles não sabem o que fazem. Jesus falou dessa forma. E não era só os encarnados, era também os desencarnados. Nós vamos ver agora nesse item os médios de pressentimentos, que é a 184. O pressentimento é a intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Aí nós perguntamos assim: mas por que Kardec entra nesse assunto? Porque é o seguinte, gente. Porque quando nós vamos pensar na mediunidade, muitas pessoas sem conhecimento buscam os espíritos para falar o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã e assim por diante. Mas aqui ele está falando médio dos pressentimentos do que vai acontecer, né, amanhã.
A mesma coisa assim, ó, eu sonhei, tive um pressentimento que vai acontecer tal coisa. Mas, na verdade, também, muitos médiuns, que somos nós, temos a capacidade de desdobramento, como ele fala, até de uma dupla vista e ver o que pode acontecer. Mas, na verdade, nós somos o ápice do nosso próprio destino. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. E dentro desse contexto, olha o título daquele livro que nós estamos estudando no Cefec, Obreiros da Vida Eterna. Para nós termos noção quem somos nós. Estamos há séculos num processo de reencarnação e desencarnação, vivenciando experiências. A mesma coisa quando eu li e leio, já falei isso daqui. Mas o que o Cristo quis dizer? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É difícil. Ainda mais eu que compreendo toda essa estrutura indumentária que nós estamos inseridos. Mas, na verdade, a estrutura do planeta, da reencarnação, foi preparada para que cada um de nós não tivéssemos uma encarnação. Tivéssemos várias. E esse perdoar 70 vezes, 7 vezes, era para que nós tivéssemos noção do amor de Deus para conosco, oportunizando a cada um quantas reencarnações fossem necessárias para que o espírito aprendesse a perdoar e se educasse. Estamos num processo educativo de várias encarnações. De várias encarnações. E os espíritos a qual nós estamos falando que são os obsessores da sombra, muitos deles também estão nesse processo. E nós não percebemos. Do mesmo jeito que eu estou aqui, os espíritos também do outro lado, que não sabem, ou como nós não sabemos, eles também não sabem. Eles têm acesso. Por isso que nós temos o esquecimento do passado. Mas dentro disso que eu estou falando tem muita coisa. Porque o pressentimento desses acontecimentos está ligado a um projeto de cada um de nós, ligado a experiências, às necessidades do espírito. Nada acontece por acaso. Isso só nessa parte. Mas muitas vezes também o resultado das comunicações ocultas, sobretudo nesse caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimento, que constituem uma variedade de médiuns inspirados. Mas quando nós lemos isso daqui também, a gente acaba querendo procurar o médium, querendo saber o que pode acontecer amanhã. Mas acontecia isso no passado ou acontece hoje isso com muita frequência? Sim. Os espíritos do outro lado, isso porque eu perguntei. E os espíritos também falaram, eu sei o que você quer. Mas, na verdade, não é essa a proposta da doutrina espírita, falar desse jeito para mim. Nós sabemos, nós podemos, mas isso não é. Busque, trabalhe. Era nesse contexto que muitos irmãos veriam os médiuns, ou chamariam essa variedade de médiuns inspirados para dizer o que vai acontecer amanhã ou depois. Vamos continuar aí, para a gente ver o que está trazendo. Dos médiuns especiais, a 185. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, nesses outros itens,
A mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constitui as chamados médios especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definida, abstração feita das qualidades e conhecimento do espírito que se manifesta. Ó, eu vou entrar numa parte aqui do livro dos médiuns, o que aconteceu com Ivone. A Ivone, muitos falavam assim que... Falaram, e é a mais pura verdade. Todos os livros, principalmente aquele Memórias de um Suicida, ele é um livro mediúnico. A Ivone, gente, 3 reencarnações, ela comete o suicídio. Ela reencarna e vive todas aquelas experiências, e ela sabia de todas. E ela vai lá e relata tudo o que ela via. O Chico, portadoras de mediunidade, não era nem de todos os médios que nós vemos aí, o Chico superava em tudo. De todos os médios que eu já vi, e olha que eu já vi médios, conheço médios, não tem isso aqui, ó, o Chico. O Chico era portador de uma mediunidade que, quando mesmo estando na carne, ele apresentava e vivenciava todas as experiências do médium, quase do espírito que está do outro lado vendo tudo. O Chico sofria, embora o Emmanuel falava para ele, né, sobre aquela situação que ele estava vendo ali, que ele queria ajudar, o Emmanuel vinha de tal forma, com tanta luz em cima dele, e explicava o do que estava acontecendo. Um dos casos é o caso da Valéria, né? Ele foi visitar numa casa pobre, numa região muito pobre, né? Aquela, eu não esqueço dessa parte, é muito, acho que tem, não sei se eu lembro, mas no YouTube tem, mostra isso. E ele sai com, tipo, um empresário, uma pessoa de posse, e vai até essa casa. E chega lá na casa, o sofrimento daquele espírito era tão grande, mas o Chico, a hora que chegar ali, Emmanuel passou tudo o que estava acontecendo, mas antes de chegar na casa, ele viu uma luz muito forte em cima da casa, dando toda a estrutura para aquele espírito que ali estava, para que ele tivesse e colocasse todo o planejamento reencarnatório dele. Então, o Chico, com a sua mediunidade, viu, e, logicamente, Emmanuel, toda aquela equipe passou para ele, e o Chico ajudou da medida possível. E, ao sair dali, o Chico continuou várias vezes visitando, até que o espírito desencarna. Passou-se dias, ele estava ali na casa dele, o espírito chega, aquela mulher linda, aquela moça linda, e olha para o Chico vai e pergunta para ela, você não lembra? Por mais que ela falasse, mas o espírito, quando ele chegava lá, que estava naquela casa, naquele corpo, falava assim, Jesus, falava dessa forma. E é o espírito, para retomar o conhecimento, vira para o Chico e fala, Jesus! Quando falou isso, o Chico falou, Valéria! Então, é nesse contexto, é tão emocionante na hora do que ele faz, é a coisa mais linda, para que a gente tenha uma ideia que o Chico era portador de uma mediunidade que via toda a estrutura. E não foi só o caso dela. Foram muitos que procuravam na casa dele, porque quando eu cheguei lá em Uberaba, que eu olhei, eu coloquei assim, perguntei para o filho dele, isso aqui era cheio de gente, né? Falou sim. Dava mais de 1.000, 2.000 pessoas, ele ia até 4 horas da manhã atendendo. E cada um daqueles que o Chico atendia, ele sabia que aquele espírito encarnado, ele tinha uma condição de ver toda a estrutura, porque ele atendia teu e sabia com que ele estava lidando. Eu só estou contando isso para que a gente tenha uma noção
A mediunidade especial que fazia do Chico saber, do mesma forma que o espírito olha para mim e só enxerga o lado ruim, as minhas faltas, né? O Chico conhecia toda a estrutura preparada para que o espírito tivesse uma condição de avançar na evolução através da vivência da encarnação. Então, nesse contexto ali estava o trabalho do Chico para dar o alimento material, porque ontem foi uma lição muito interessante, né, lida pelo nosso irmão, e ele falou que vai adiantar você chegar lá e falar para o espírito de amor, de caridade, se o espírito está com fome. É preciso que você alimente o espírito, dê uma condição dele se levantar e depois você vai trazer. Mas o Chico sabia que a necessidade do espírito era outra. É nessa condição que cada um dos médios são dotados de particularidades, de enxergar a verdadeira propriedade do espírito e enxergar o potencial dele dentro da encarnação. Mas aí a gente entende também de outra parte, de outra condição. Olha onde nós temos que ter uma noção. A gente chama o espírito de obsessor, mas na verdade a condição que ele está ali, junto, é para que nesse processo evolua encarnado e desencarnado. E se ele não tiver noção, aí que pode haver a condição dele querer afastar o espírito, e aí muitas vezes vai atrapalhar a encarnação. É nesse processo que o Chico enxergava. Quem viu aquela parte lá em Pedro Leopoldo, quando foram tentar fazer, o espírito estava ali, né, tentando amarrar o espírito tudo, o Chico chegou lá dentro e tirou tudo aquilo, porque o Chico sabia qual era o motivo ali, né, da ação do espírito sobre o encarnado. Mas os outros não sabiam. Tá? Então, é nessa condição que eu estou falando das qualidades e o conhecimento que o espírito vai se manifestando em mediunidades que é preciso ser trabalhadas, preparadas com estudo, para que ele tenha noção do mediunidade, da sua mediunidade. É por isso que tem que estudar. Tá? E aí ele vai compreender. Por isso que o nome é ciência espírita. Eu preciso saber o que é isso, né? Então, a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito que traz cunho da sua elevação, que eu não sei. Por isso que quando eu vou conversar com o espírito, a primeira coisa que eu falo, o meu respeito à sua inteligência. Porque o espírito que ali está, cheio de perturbações, com desejos de vingança, de ódio, é um espírito portador de conhecimento que escapa o meu conhecimento. Então, eu preciso respeitá-lo. Eu preciso entendê-lo. Mas quando fala que é um obsessor, e nós nos esquecemos do que o Chico faz, perdão, que o Cristo faz na cruz, perdoe que eles não sabem o que faz, o Cristo estava falando da mesma condição que estamos hoje. Perdoe, Pai, que eles também não sabem o que fazem, mas o espírita precisa ter noção, porque a codificação, a base, fala sobre isso, e o Chico deu exemplo de tudo isso na sua passagem pela Terra, nos livros escritos, nos livros psicografados por eles, encaminhado pelos espíritos, reforçando de ponta a ponta o que foi escrito na codificação, nas bases. Por isso que teve uma hora que o próprio Chico fala de nós espíritas, que nós tínhamos uma ideia muito, não é assim irregular, muito
como eu posso dizer o nome? Uma ideia muito diferenciada do que é o plano espiritual. Porque se nós formos ler os livros e não tiver um conhecimento da base, nós vamos ter uma outra noção do que é, né, do outro lado. Então, a base, né, kardeciana traz toda a parte instrucional para que nós soubéssemos com quem nós estamos lidando. Quem são os espíritos que estão do outro lado? Espíritos que tiveram a experiência, viveram a experiência humana, mas que não apropriaram de todo o conhecimento do que estava acontecendo. Então, por isso que o Cristo fala, enviarei o outro Consolador que vai ficar conosco e vai nos explicar tudo. É o Dalmo? Não, é os Espíritos. Os Espíritos nos olham e acham que é eu que estou falando. Mas são os Espíritos que estão aqui, tá falando conosco. Então, a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do Espírito e traz o cunho da sua elevação, que nós não sabemos. Então, se o Espírito conhece o que só ódio, eu preciso saber o que lidar com isso, o que está. É preciso ser trabalhado isso. Qual que é o contrário de ódio? O amor. O Evangelho traz toda a estruturação de toda, sim. Então, eu preciso trabalhar isso, tanto para o encarnado como o desencarnado. Então, a natureza guarda essa elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância, mas em igualdade e merecimento do ponto de vista hierárquico. Há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas. E entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Porque os espíritos batedores, gente, para quem leu a revista espírita, principalmente, foi feita as experiências, porque achava que a casa era mal assombrada. Aí tirou, mudou de casa, o espírito também batia. Mas aí, conforme a gente vai estudar, a gente vai perceber quem que é que fornecia os elementos para que o espírito batia. Os próprios moradores da casa. Experimentavam os elementos fluidos deles mesmos e, logicamente, usava para fazer. Então, o médium é responsável por isso. E por isso que o livro dos médiuns vem instrumentalizando para mostrar essa realidade da relação do mundo espiritual conosco. Quem são esses espíritos? Então, se eu tenho conhecimento e evoluo, os espíritos também que estão do outro lado vão evoluir. Com relação aos espíritos, poetas, médicos, conforme eu estudo, eu aperfeiçoo os espíritos que vêm e que nos assistem. Aí eu esqueço lá de novo. A ação dos espíritos muito mais que nós, somos nós que vos dirigimos. E aí nós vamos perceber que esses espíritos vê a nossa intencionalidade e também age, tanto para o bem como para o mal. Tá? É preciso ter um pouco de noção sobre isso, né? Então, falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que chegamos eles a um certo grau. As aptidões se confundem na unidade da perfeição. Tá? Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é para o primeiro instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, é nesse quesito. Se a gente pegar o Eurípides Barçanufo, tá? Ele já trazia de muitas encarnações, o Chico fala sobre isso, que ele era um espírito muito elevado. A mesma coisa, só para a gente ter uma noção, gente. Não é a ocasião que faz o ladrão, ele já traz aquilo.
de outras encarnações. Só para a gente ter um parêntese, uma noção. Tá? Nós podemos estar numa linha de pensamento, mas daqui a pouco nós desvirtuarmos. Foi o que eu perguntei para o espírito uma vez. Né? Era o próprio pai dele, né, que estava junto com o médium, e eu perguntei, mas e o dia que o seu filho não estudar? Não é porque eu sou o pai dele, mas se ele parar de seguir a doutrina dentro das bases kardecianas, eu procurarei um outro médium que vai fazer o que ele deixou de fazer. Para vocês terem uma noção do que é que essa parte do livro dos médiuns estão fazendo. E isso está lá, do mau músico, do mau médico, do mau professor, de toda a estrutura, nós seremos procurados por irmãos que vão nos assessorar de acordo com a nossa postura e comportamento moral, e que nós não sabemos. São lá os infortúnios ocultos. As vicissitudes vão mostrar para nós que todas as condições que nós passamos na existência é dela. E os infortúnios que ele está falando, os ocultos, seria os aprendizados dos espíritos que fizeram bom uso ou mau uso das experiências reencarnatórias de outras existências. Tá? Para a gente ter uma noção do que está sendo falado no livro dos médiuns. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns para os outros, para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza que levam a escolher uns e a rejeitar outros. Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns, em igualdade de condição, quando as forças mediúnicas, o espírito preferirá um ao outro, conforme o gênero da comunicação que ele quer transmitir. Então, o médium tem que se preparar. Ele tem que saber qual o mecanismo que funciona. Tá? Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas, e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado ao desejo de Nutra escrever poesias. Então, o médium precisa também estudar, se apropriar do conhecimento. E todas essas condições está trazendo da propriedade que o médium tem. Vamos dar um exemplo. Eu sou professor, será que foi só nessa existência ou em alguma existência eu fui professor? Outro tanto sucede com o desenho, com a música, etc. Alguns há que, sem possuírem de si mesmo conhecimento, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas, outro para estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Numa palavra qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não sabem de uma certa ordem de ideias. Ele não sabe. Tá? Destas, se afastam, só obtém comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médios, apenas porque esse lhe convém mais. Então, gente, a atuação desses espíritos é aquilo que está falando, todos nós somos médiuns. Desde que nossa condição moral desperta nesses irmãos o interesse e age sobre nós por simpatia, por gostos e tendência. Um bom instrumentista no violino trará junto com ele irmãos que estão na mesma condição, médicos, professores,
e todos aqueles detêm conhecimento que escapam. Por isso que estava falando lá no Evangelho, na condição comportamental de cada um de nós. Sejamos severos conosco mesmo. Os espíritos que estão do outro lado, nós não sabemos. E ele também, muitas vezes, não sabe. Pensa, mas não sabe. A mesma coisa a gente falar para aquela pessoa, falou, você é médium. Eu conversando com o irmão ontem, falei, cara, você é muito inspirado. Né? E a gente sabe que a espiritualidade usa desses irmãos na capacidade de inspiração, de trazer explicações mais claras, concisas, acerca das leituras que nós estamos fazendo. Assim agem os obreiros do Senhor. Assim agem os espíritos consoladores que nos assistam, que nos envolve e que nos traz conhecimento, ou muitas vezes perturbação, mas que está ligado por simpatias, por gostos e tendência. Que cada um de nós saibamos aproveitar as oportunidades redentoras que traz esses vínculos de cada um de nós com esses irmãos que estão clamando a cada um de nós aquilo que está contido no Evangelho. Benevolência para com todos, caridade para aqueles que não compreendem como nós, que sejamos cada um de nós luzes, o Cristo operante que está dentro de nós de ações e atitude, para que cada um de nós possamos hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, que nos acompanhou nessa noite e que trouxe essas leituras para acalmar os nossos espíritos que precisam entender o processo que estamos inseridos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade invada nossos lares e traga o conforto necessário para que nós possamos ter uma boa noite de sono e ajudar os companheiros espirituais que necessitam estar conosco para ser confortado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo, De hoje sempre, que assim seja, graças a Deus.